A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos e sabotadores ucranianos prepararam juntos a explosão dos Nord Streams em 2022. Essa informação chocante foi divulgada hoje pela publicação alemã Spiegel. A publicação afirma que, supostamente, na primavera de 2022, funcionários da CIA americana e especialistas ucranianos em operações de sabotagem se encontraram em Kiev para planejar juntos a operação de explosão do gasoduto Nord Stream, que leva gás russo para a Europa. A publicação Spiegel apresenta uma cronologia da preparação da operação e afirma que os americanos, no mínimo, sabiam sobre a preparação dessa operação. Atualmente, em Hamburgo, está sob custódia Boris, ex-membro das Forças Especiais Ucranianas, e ele é suspeito de envolvimento na explosão dos gasodutos em setembro de 2022. Na época, lembro que, segundo a investigação, 6 homens e uma mulher saíram para o Mar Báltico em um iate alugado e, no final, instalaram explosivos no gasoduto. De acordo com o mandado de prisão, a operação foi realizada com grande probabilidade sob controle estatal. Mas aqui há uma sugestão sobre a Ucrânia. A publicação faz referência à história. Neste episódio, não vou tirar minhas próprias conclusões, apenas apresentarei os fatos que hoje são publicados pela Spiegel e acrescentarei as informações que surgiram anteriormente. Sou Alexei Petty, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like e escreva seu comentário abaixo deste vídeo. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, a publicação alemã Der Spiegel afirma que a operação de sabotagem do gasoduto Nord Stream teria sido preparada por ucranianos e especialistas da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América. A publicação escreve que já na primavera de 2022, antigos conhecidos representantes da CIA e especialistas ucranianos em sabotagem se encontraram para discutir a ideia da explosão. E em seguida, uma citação da Spiegel. Segundo fontes internas, os ucranianos trouxeram para a reunião a ideia de que queriam explodir o gasoduto Nord Stream. Por esses dutos eram transportados bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia para a Alemanha, financiando assim a guerra de Moscou contra o país deles. Mais tarde, os participantes ucranianos contaram a pessoas de confiança que os americanos aparentemente gostaram desse plano. Supõe-se que isso foi seguido por novos encontros de representantes da CIA com os organizadores dos ataques aos gasodutos no fundo do Mar Báltico. Jornalistas da Spiegel conseguiram conversar com várias pessoas na Ucrânia que forneceram detalhes dessas reuniões. Segundo eles, os americanos sabiam dos planos de ataque muito antes do que se pensava anteriormente. Segundo os informantes, na primavera de 2024, agentes americanos se apresentaram aos organizadores do ataque ao Nord Stream pelo menos como ouvintes simpáticos. Eles trocavam informações sobre os detalhes técnicos da operação de sabotagem. E neste ponto, devo imediatamente observar que a representante da CIA chamou hoje essa informação de absolutamente falsa e acrescentou que a agência dos Estados Unidos não tem qualquer envolvimento na operação. Mas, apesar da negação por parte da inteligência americana, o Spiegel decidiu seguir com sua investigação. Atualmente, o ex-membro das Forças Especiais Ucranianas, vamos chamá-lo neste episódio de Sergei K. Ele está sob custódia em Hamburgo, acusado de envolvimento na explosão dos gasodutos. Em setembro de 2022, vários homens e mulheres navegavam pelo Mar Báltico em um iate alugado chamado Andrómeda, próximo à ilha de Bornholm. Mergulhadores colocaram explosivos de uso militar nos gasodutos no fundo do mar. De acordo com a decisão do Tribunal Federal no caso de Sergei K., divulgada em meados de janeiro, a operação, ao que tudo indica, foi organizada pelo Estado. Os documentos admitem que a operação não foi realizada apenas por um grupo de pessoas, mas coordenada pela liderança do Estado. A insinuação é claramente sobre a Ucrânia, e faço aqui uma observação importante. Os russos agora têm muita esperança de que, se o Tribunal de Hamburgo decidir que foi a Ucrânia que sabotou o Nord Stream, os alemães imediatamente suspendam todo o apoio a Kiev. Dizem que há partidos na Alemanha, como é a alternativa para a Alemanha, que certamente vão explorar essa situação para cortar completamente a ajuda alemã à Ucrânia. Mas ainda em novembro de 2025, pessoas próximas ao chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declararam que conseguiriam se defender das reivindicações da oposição e, em geral, encarariam com compreensão se realmente ficar comprovado que sim.
A Ucrânia sabotou o gasoduto, já que o próprio Friedrich Merz há muito tempo se posiciona contra os Nord Streams e afirma que eles nunca serão restaurados. Em segundo lugar, o governo da Alemanha tende a considerar que, em guerra, a Ucrânia tinha direito à sabotagem. Além disso, já no outono do ano passado, o Wall Street Journal realizou uma pesquisa e concluiu que a sociedade, naquela época, já havia aceitado predominantemente a versão de que a Ucrânia estava por trás das explosões. Portanto, não se deve pensar que isso vai influenciar de forma crítica o apoio da Alemanha à Ucrânia. Mas vamos voltar ao material da Der Spiegel. Como escreve a publicação, agora ficou sabido que funcionários da inteligência americana, ao que tudo indica, sabiam do plano de ataque em um estágio inicial e, inicialmente, não se opuseram a ele. Segundo a investigação, eles só mudaram de opinião depois, conforme a permissão dos ucranianos. Os garçons, no entanto, encontraram positiva. Larisa Leonardo, que estava nervosa, tinha medo de se atrasar e de sabotagens, tendo trabalhado anteriormente no Serviço de Segurança da Ucrânia. Ele supostamente é considerado assim. General Unknown estava em uma unidade de elite criada com a participação da CIA. Após a Revolução da Dignidade em 2014, o chamado 5º Departamento do Serviço de Segurança da Ucrânia ficou famoso por operações impressionantes contra os russos sujos. Assassinatos direcionados, por exemplo, em Moscou também faziam parte do arsenal dessa unidade secreta. Após a transferência de Chervinsky para a inteligência militar ucraniana em 2019, o trabalho secreto contra Moscou continuou. E agora a Spiegel escreve que, supostamente, no início da guerra em grande escala, Chervinsky e seus colegas se reuniram com as forças especiais do exército ucraniano e todo esse grupo trabalhou com os americanos. E a seguir trago mais uma citação da Spiegel. Na primavera de 2022, aparentemente, foram necessárias novas ideias para causar um dano significativo à Rússia. Surgiu a velha ideia de atacar o gasoduto Nord Stream. Os oleodutos no Mar Báltico há muito tempo eram um incômodo para a Ucrânia e para a maioria dos países ocidentais. O Nord Stream permitia que a Rússia fornecesse gás diretamente para a Europa, contornando os corredores de gás ucranianos, fazendo com que Kiev perdesse receitas significativas de trânsito. Ao mesmo tempo, os oleodutos tornaram a Alemanha dependente do Kremlin. Sem eles, a Rússia perderia uma de suas ferramentas políticas mais importantes. Foi exatamente assim que os sabotadores pensaram. Os Estados Unidos nunca foram favoráveis aos gasodutos com mais de 1.200 km de extensão que iam da Rússia para a Alemanha. No início de 2022, o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ameaçou interromper o projeto Nord Stream 2 devido ao seu planejamento. E agora, segundo afirma a revista Der Spiegel, supostamente durante várias semanas e meses, os ucranianos elaboraram um plano para que mergulhadores instalassem bombas nos gasodutos. Eles consideraram várias rotas a partir do navio, discutiram explosivos e procuraram homens e mulheres adequados capazes de mergulhar a até 80 metros de profundidade. Os sabotadores, segundo a publicação, até deram à operação o nome de código Operação Diâmetro. Segundo fontes internas, a operação acabou sendo aprovada pelo então comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Alexei Zaluzhny, mas não foi aprovada pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Supostamente, essa operação estava sendo planejada pelas suas costas, mas, por outro lado, as forças especiais da Ucrânia consultaram os americanos. É essa a versão apresentada pela revista Spiegel, e como relata a publicação, já na segunda reunião para discutir o plano, os americanos apoiaram a ideia do ataque. Agora, a CIA declarou que a investigação da Spiegel, cito, não deve ser considerada como informação confiável. Mas vale ressaltar que a Spiegel não é a primeira a apresentar esse tipo de informação. Por exemplo, o New Yorker, que é uma publicação americana, já em um artigo de 2025 escreveu que a CIA, no mínimo, sabia sobre a provável preparação do ato de sabotagem nos estágios iniciais. Ao mesmo tempo, a Spiegel afirma, cito, que o governo dos Estados Unidos, ao que tudo indica, tomou medidas ativas para evitar esse ataque. Foi informado que um representante da CIA conversou com a administração do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exigindo o cancelamento da operação, mas os avisos foram ignorados. O grupo de sabotadores continuou suas atividades mesmo sem a aprovação dos Estados Unidos. De acordo com a investigação da Spiegel, a unidade secreta conseguiu um novo patrocinador, uma pessoa privada da Ucrânia.
Segundo fontes internas, essa pessoa privada cobriu uma parte significativa dos custos, cerca de $300 mil para equipamentos, aluguel de barco e explosivos. E segundo a investigação, na Alemanha, em 7 de setembro de 2022, um iate à vela partiu de Warnemünde, no Mar Báltico, e de acordo com os investigadores, havia 6 homens e 1 mulher a bordo. Os investigadores alemães acreditam que quem estava no comando era Comandos Sergei K., que atualmente está sob investigação. Quase 3 semanas depois, sismógrafos na Suécia registraram fortes abalos causados por explosões e uma camada de bolhas de gás com até 1 km de largura subiu à superfície do mar. 3 dos 4 gasodutos Nord Stream foram destruídos no final. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar um like se este episódio foi interessante e útil para você. Você pode apoiar financeiramente o nosso canal no YouTube com sua doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá existem várias plataformas diferentes. Escolha aquela que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso. Cuidem-se. Até mais.